Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas capítulo 21, versículo 28. Amigos, vemos que antes desta afirmação de Cristo, temos uma sequência resumida de alguns eventos, os quais ocorreriam antes da volta de Jesus. E no versículo 25 são descritos os sinais no Sol, na Lua e também nas estrelas, sinais os quais se cumpriram em 1780 e 1883. Mas ainda no versículo 25 e também no versículo 26, vemos que os seres humanos seriam afligidos por causa do mar e também das suas ondas. Também os poderes do céu seriam abalados e por conta disso os homens desmaiarão de terror, pensando nas coisas as quais ainda sobrevirão à terra. Diz o Espírito de profecia. Vi que quando o Senhor disse céu, ao dar os sinais registrados por Mateus, Marcos e Lucas, ele queria dizer céu. E quando ele disse terra, queria significar terra. As potestades do céu são o sol, a lua e as estrelas. Seu governo é o firmamento. As potestades da terra são as que governam sobre a terra. As potestades do céu são abaladas com a voz de Deus. Então o sol, a lua e as estrelas se moverão em seus lugares. Não passarão, mas serão abalados pela voz de Deus. Primeiros Escritos, página 41. Bom, embora os sinais no Sol, na Lua e nas estrelas do versículo 25 do capítulo 21 de Lucas falem de acontecimentos os quais deram início ao tempo do fim, no versículo 26, quando é citado o abalo das potestades dos céus, ali o Senhor está se referindo justamente aos momentos que antecedem a sua vinda. Quando na sétima praga ele falará do seu trono e a sua voz atravessará o universo, chegando até a terra. E nesse percurso ela vai abalar o sol, a lua e as estrelas e também causará um grande terremoto na terra, como nunca houve e como jamais haverá. Contudo, entre os acontecimentos que deram início ao tempo do fim e o abalo das potestades do céu, ocorrerão algumas catástrofes relacionadas ao mar e também uma série de acontecimentos que gerarão tal angústia entre as nações que estas desmaiarão de terror ao olharem para o futuro e pensarem no que ainda está por vir. Bom, com relação ao medo do mar e às ondas, estes são os maiores tsunamis dos últimos anos, meus amigos. Em 26 de dezembro de 2004, no Sudeste Asiático, um tremor submarino de magnitude 9,3, o mais poderoso dos últimos 40 anos, que ocorreu em frente à ilha indonésia de Sumatra, provocou um tsunami que chegou às costas de uma dezena de países do Sudoeste Asiático e causou a morte de 227 mil pessoas. E em 17 de julho de 2006, também na Indonésia, um tremor submarino de magnitude 7,7 provocou um tsunami na costa sul da ilha de Java, deixando 654 mortos. Também em 2 de abril de 2007, nas Ilhas Salomão, 52 pessoas morreram em um tsunami que afetou o oeste das ilhas sul do Pacífico. Este maremoto, causado por um terremoto de magnitude 8, destruiu então 13 povoados costeiros. Já em 29 de setembro de 2009, em Samoa, mais de 190 pessoas morreram nas ilhas Samoa e também Tonga, depois de um terremoto de magnitude 8 que originou um tsunami. Mas em 27 de fevereiro de 2010, tivemos um tsunami mais próximo de nós, pois no Chile, em um tremor que formou um tsunami, deixou entre mortos e também desaparecidos 555 pessoas, e a maioria delas na região de Maule. Também em 25 de outubro de 2010, novamente na Indonésia, mais de 400 pessoas perderam a vida em um tsunami provocado por um tremor de magnitude 7,7, o qual ocorreu no arquipélago de Mentawai. E por fim, em 11 de março de 2011, no Japão, um tsunami de 10 metros de altura arrasou as costas de Sendai, que fica no nordeste do Japão, logo após um violento tremor de 8,9 de magnitude. Meus amigos, o mundo está gemendo. E não é apenas através dos terremotos e dos tsunamis que nós podemos constatar que a vinda do Senhor Jesus se aproxima mais e mais. Bom,
É claro que é verdade que antes das manifestações gloriosas do Senhor nas nuvens dos céus, haverão tais terremotos e tsunamis que engolirão cidades litorâneas inteiras, conforme vemos em O Grande Conflito. Contudo, no tocante ao sinal das águas agitadas, não apenas através dos tsunamis podemos ver que o Senhor está muito próximo, mas podemos ver que nos últimos tempos têm ocorrido chuvas torrenciais ao redor de todo o mundo, transformando cidades em verdadeiros rios. Veja, nos últimos dias acompanhamos o que aconteceu na Europa, nos países da Alemanha, da Bélgica e da Holanda. Chuvas torrenciais destruíram diversas cidades nesses países e ceifaram pelo menos a vida de 200 pessoas, meus amigos. E logo em seguida ocorreram chuvas na China que em poucas horas alcançaram o volume de água de que era esperado para um ano inteiro. E o volume da água ela subiu tão rápido, meus irmãos, que imagens na internet mostram pessoas dentro do metrô com a água próxima ao pescoço, enquanto outras eram levadas pela correnteza. E, infelizmente, a devastação foi tão grande que 200 mil pessoas naquele país estão desabrigadas. E como se não bastasse, ainda vivemos sob a realidade de uma pandemia. E enquanto a fúria da natureza destrói uma parte do mundo e uma crise na saúde que envolve todo o planeta, antes mesmo de se esfriar os ânimos entre israelenses e palestinos, a violência e os conflitos também abalam o Haiti. E para completar, a situação financeira mundial se agrava mais e mais a cada dia. Meus amigos, será que é difícil olharmos para o nosso planeta e para cada um dos setores da nossa sociedade e identificarmos que as palavras proféticas de Jesus em Mateus, Marcos e Lucas estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos? Será que temos nos envolvido em tantos assuntos que estamos fechando os olhos para a realidade de que estamos vivendo nos últimos segundos proféticos antes da volta do Senhor Jesus? Veja, fazem alguns dias que um canal do YouTube deu a entender que minhas palavras são de um alarmista. Mas o que é um alarmista? Alarmista, segundo o dicionário, significa que ou quem costuma propagar notícias alarmantes. E o que é uma notícia alarmante? Bom, segundo um dicionário, alarmante é que causa alarme, que sobressalta, assustador, aterrador, que apresenta gravidade, perigo, inquietante. Bom, quando nós lemos o capítulo 24 e 25 de Mateus, enquanto nós olhamos para o final do capítulo 11 e todo o capítulo 12 do profeta Daniel, e quando nós lemos a carta à igreja em Laodiceia no capítulo 3 do livro do Apocalipse, qual desses capítulos não é alarmante? E qual desses capítulos não está se referindo ao tempo em que nós vivemos? Meus irmãos, todas essas palavras proféticas contidas nesses capítulos são extremamente alarmantes. E quando associamos estas palavras ao que o Espírito de profecia disse concernente a elas, então aquilo que era extremamente alarmante se torna ainda mais grave. Bom, eu não fui quem escreveu, na verdade, esses capítulos da Bíblia e nem fui eu quem escreveu o Espírito de profecia. E será que alguém tem coragem de dizer que tais capítulos não são para os nossos dias? Amigos, o Espírito Santo inspirou os seus profetas, inspirou o próprio Jesus, a fim de nos mostrarem as coisas concernentes ao tempo do fim. E o desejo do Espírito Santo era justamente que os laodiceanos, ao lerem e ouvirem tais coisas, e ao mesmo tempo eles comparassem elas com a situação mundial em que estivessem vivendo, e por fim ficassem alarmados. E então saíssem da sua situação de mornidão para uma situação de zelo espiritual. Está escrito: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate ou voz de alarme no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Joel 2, versículo 1. Amigos,
Todos nós sabemos que o capítulo 2 do livro de Joel terá seu pleno cumprimento em nossos dias. E o Senhor, através do profeta, ele diz que devemos tocar a trombeta em Sião, ou seja, devemos fazer soar nossa voz à igreja de Deus. E a voz que deve soar não é uma voz de paz e de segurança, mas uma voz de alarme. E qual é o desejo de Deus a enviar os seus vigias espirituais para dar um clamor de alarme ao seu povo? Bom, o versículo nos diz que o desejo de Deus é que os moradores de Sião, ou seja, os remanescentes, fiquem perturbados pelo fato de que o dia do Senhor está próximo. Veja, certamente Deus gostaria de dizer a esta igreja o mesmo o que ele disse à igreja em Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, versículo 10. Mas ao lermos a carta à igreja em Laodiceia, vemos que por causa da nossa mornidão, Deus não tem para nós palavras semelhantes às que ele teve para a igreja em Filadélfia. E isso pelo fato de nós sermos, como ele disse, miseráveis, pobres, cegos e nus. E então, porque o Senhor nos ama com um amor o qual nós não podemos compreender, as suas palavras para nós são palavras então alarmantes, a fim de que nós sejamos despertados antes que seja tarde demais, meus amigos. Portanto, irmãos, eu quero deixar bem claro que este canal, o Retorno da Glória, é justamente para dar um toque de alarme. Aqui nesse canal, certamente vocês encontrarão vídeos que falam do imenso amor de Deus, a ponto de enviar o seu Filho para que, morrendo em uma cruz, pagasse os nossos pecados, para que então nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Mas a nota tônica deste canal é tocar a trombeta em Sião, para que todos nós fiquemos realmente alarmados com a nossa situação espiritual e também fiquemos alarmados com a proximidade da volta do Senhor Jesus. E desta forma, possamos rever os nossos conceitos diante da realidade da iminente destruição das obras deste mundo e fazermos uma decisão definitiva ao lado do nosso Deus. Pois este mundo não tem mais nada a nos oferecer, senão a destruição eterna. Meus amigos, Jesus ama essa igreja. Ela é a menina dos olhos dele. E certamente Jesus ama cada um dos pastores dessa igreja e todos os líderes da mesma, assim como certamente ele ama cada um dos membros leigos desta igreja. Contudo, a única maneira de Deus levar para o céu os pastores, os líderes e os membros leigos desta igreja é mostrando que somos, infelizmente, miseráveis, pobres, cegos e nus, para que nos arrependamos então dos nossos pecados e recebamos a graça de Cristo verdadeiramente em nossas vidas e nos santifiquemos pela presença do Espírito Santo, a fim de recebermos o selo de Deus, para então estarmos em pé no dia do Filho do Homem. A verdade é que Deus não quer que nenhuma das suas ovelhinhas, naquele dia, venha a gritar para as rochas e para as montanhas: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, versículo 16. Mas o desejo de Deus para cada membro da igreja remanescente é que naquele dia venhamos a cantar: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Isaías 25, versículo 9. Meus queridos irmãos, se alguém quiser me chamar de profeta do caos, eu não ficarei entristecido com isso, pois o mundo está em caos e a igreja, conforme está escrito na carta à igreja em Laodiceia, está vivendo também em um caos espiritual. Portanto, ser profeta do caos é tão somente apresentar a situação do mundo e da igreja em sua atualidade. Contudo, eu não sou profeta. Eu sou apenas um humilde pregador da mensagem, a qual, em meio a mais de 7 bilhões de pessoas neste mundo, Deus permitiu que eu viesse a ter conhecimento dela. E sendo assim,
Eu não posso, meus irmãos, me calar e também não posso minimizar a situação que a igreja e o mundo estão, conforme a Bíblia e o Espírito de profecia deixam bem claro. Bom, eu finalizo dizendo que Deus nos ama e Deus quer nos salvar. E é justamente por isso que ele repreende o povo em Laodiceia. Fiquemos então atentos, meus amigos, às coisas que estão acontecendo no mundo e também na igreja. E diante disso, tomemos hoje uma decisão de nos prepararmos para o fim, o qual está bem diante de nós. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.